As fases 5 e 6 da Marvel já estão a caminho, e não é exagero nosso aqui imaginar que por trás daqueles bonés, a mente do Kevin Feige já está planejando os próximos 20 anos de histórias do MCU. Um personagem que a gente já sabe que pode aparecer nessa nova década da Marvel, o Nova. E aqui vai ter muito trocadilho com o nome Nova, hein? Aguarde. Com a D23 chegando e mais anúncios da Marvel a caminho, hoje eu vim aqui para te preparar para um personagem que a gente deve ver no futuro do MCU. E para me ajudar nessa missão, o Omelete até falou com Ryan Gosling, um dos atores que tem sido especulados para o papel. Hello Ryan, I'm Eduardo from Omelete here in Brazil. How are you? I'm better now, dude. You are killing the background game. Qual versão do herói vai dar as caras aí no MCU, hein? Será que tem um fundo de verdade nesses boatos aí de que o Ryan Gosling vai vestir o capacete do Nova? Bora falar disso tudo aqui nesse Omelete TV. Antes da gente começar, não esquece de curtir o vídeo, clicar aí no sininho e assinar o canal para você não perder nada. Em março desse ano, o Deadline deu uma notícia de que a Marvel estava desenvolvendo um projeto do Nova. Apesar deles não especificarem se seria uma série de TV ou um longa-metragem, a gente imagina que vai ser uma produção do MCU no Disney Plus, porque o único nome confirmado até agora é o roteirista Sabir Pirzada, que também escreveu Cavaleiro da Lua. Mas quem não é muito familiarizado com os quadrinhos, talvez não conheça o Nova tão bem. E se bobear, até quem lê a Marvel regularmente pode não ter deparado aí com o herói tantas vezes assim. Richard Rider foi criado em 1976 pela dupla Marv Wolfman e John Romita, a partir de um personagem que o Wolfman tinha concebido 10 anos antes. Na época, os editores chegaram a publicar na seção de perguntas e respostas do gibi que o novo Nova era uma homenagem ao trabalho do Stan Lee e do Steve Ditko, porque a ideia era capturar a essência do Peter Parker, mas criar um personagem adolescente diferente com aventuras fora do planeta Terra. No decorrer dos anos aí, o entendimento das pessoas foi mudando e hoje o Nova é mais comparado ao Lanterna Verde do que ao Aranha. Mas se a gente voltar para a origem, dá para perceber as semelhanças e as diferenças entre o Richard Rider e o Peter Parker. Primeiro, que os dois personagens são adolescentes engraçadinhos que moram em Nova York. O Richard Rider era ruim na escola, encrenqueiro e só arranjava emprego zoado. Isso até ele ser convocado por um alienígena da Tropa Nova, chamado Roman Day, para assumir o capacete e a função de líder desse grupo. Obviamente você já conhece a Tropa Nova, é aquela mesma dos filmes e do jogo de Guardiões da Galáxia. A Tropa Nova é basicamente o exército do planeta Xandar. Na HQ do Nova, essa escolha do Richard Rider é muito parecida com a escolha do Lanterna Verde na DC. O planeta Xandar tinha sido destruído e o Roman Day era o último sobrevivente da tropa. Ele precisava encontrar um substituto antes de morrer e decide passar seus poderes adiante para o Richard Rider. Você deve se lembrar aí que o Roman Day é um centurião xandariano no MCU, e no filme dos Guardiões ele nem parecia tão poderoso assim. Nos quadrinhos, porém, o Nova é o pica das galáxias mesmo, tanto que o Richard Rider entra em coma por excesso de energia que de repente é descarregado no corpo dele. Quando acorda, vestindo já o traje do Nova, ele descobre que ganhou poderes de voo, super força, super velocidade e a habilidade de absorver e disparar rajadas de energia. Depois disso, o Richard se torna herói e tem uma breve fase sendo conhecido como Nova, o foguete humano, enquanto ajuda a proteger a Terra. Até que ele é chamado para ajudar a reconstrução de Xandar e vai lá cumprir o serviço militar intergaláctico obrigatório. O Nova aparecia com o Homem-Aranha especialmente por conta dos dois fazerem muitas piadas no meio das batalhas. Mas no decorrer do tempo, o Richard Rider foi se tornando um personagem muito diferente. Esse contexto de histórias militares tinha tendência a ser um pouco mais sombrio do que as histórias urbanas do Teioso. E aí, com o tempo, o Nova desenvolveu uma personalidade própria mesmo. O Richard tinha várias histórias em Xandar, depois abriu mão dos poderes e voltou para a Terra e tentou viver uma vida normal, trabalhando num restaurante fast food, até que eventualmente ele decidiu se tornar um herói novamente. O grande ponto de virada do personagem foi a saga Aniquilação nos quadrinhos, em 2006. A essa altura, a Tropa Nova já tinha sido reconstruída, mas quando Xandar foi destruída pelo vilão Aniquilador, o Rider se torna mais uma vez o único Nova vivo. Ele vira o hospedeiro da mente global, que é o computador vivo do planeta Xandar. E o seu poder não só aumenta, como ele também se torna capaz de consultar uma série de informações, já que ele literalmente tem o Google na cabeça. Resumindo assim, parece uma mudança positiva para o personagem, mas essa foi a transição definitiva para o Nova se tornar um herói adulto, com histórias muito mais maduras e uma personalidade mais durona, ao invés daquele adolescente engraçadão dos anos 70. Levando tudo isso em conta, a gente já tem em mente aqui algumas possibilidades de nomes para assumir o capacete do herói espacial. Dá para seguir o caminho do Richard Rider adolescente,
parecido com o Homem-Aranha, ou então pensar num ator mais velho, para focar na versão realmente mais madura do personagem, já que ela é a mais consolidada. E já que o Nova estrela aventuras com uma pegada militar, seria bom também um ator que conseguisse passar aquela postura heróica mais tradicional, como um Chris Evans da vida, mas também que tivesse aí um lado cômico, como também o próprio Chris Evans. Isso porque na fase pós-aniquilação nos quadrinhos, o Nova interage bastante com os Guardiões da Galáxia, então não é loucura imaginar que no MCU ele também deve aparecer nesse núcleo, que é justamente um dos mais cômicos da Marvel. Bom, com essas características aí em mente, dá pra entender por que o nome do Ryan Gosling tem sido tão especulado como personagem, né? Ele já fez comédias em filmes como Dois Caras Legais, This little baby's gonna stay right here. já fez o tipo de herói calado mais tradicionalzão mesmo, tanto em Blade Runner 2049 quanto em Drive. E claro, ele tem também experiência com histórias espaciais. Talvez não seja exatamente o mesmo escopo que uma produção sobre o Nova exigiria, mas ele interpretou Neil Armstrong em O Primeiro Homem, e dá para imaginar que ele conseguiria absorver uma outra coisa desse papel de astronauta para interpretar o Richard Rider. E na hora de tirar a camisa aí, como todo ator da Marvel precisa fazer, meio por contrato, o Ryan Gosling também segura bem, né? Aliás, ó, o filme da Barbie tá vindo aí, hein, galera? Dito isso, os rumores sobre ele no papel não são lá muito fundamentados e, francamente, parece só uma escalação de fã que foi levada a sério demais. Mesmo assim, a gente aqui no Omelete tentou sondar o ator sobre o assunto e ele não entregou muita coisa não. Everyone thinks, well, when will Ryan Gosling be in a superhero film? Did working with the Russo brothers and Chris Evans make you more interested in something like this? And is there any comic book character that you'd like to tackle on screen? I'm open. I'm open. I would love to do it. I loved you know, working this way and making this kind of a film, and I would definitely be open to that. If you got any good suggestions for characters, it seems like all the good ones are taken, no? No, I don't know. I mean, there's so many. Like, you could do DC, you could do Marvel. You have so much range, man. You could do But anything. who? Give me one. Well, I don't know. Nova. There's been rumors around Nova Corps. You know, space adventures, something like that. I I don't know much about Nova. I'll look into it. Okay, so yeah, please do. Já em entrevista para MTV News, ele não só reiterou que não conhece o personagem, como disse que se pudesse interpretar alguém da Marvel, ele escolheria o Motoqueiro Fantasma. Claro que ele pode estar falando aí só para despistar, porque a própria Brie Larson reiterou várias vezes que não conhecia a Capitã Marvel, só para logo depois ser anunciada como a personagem. A gente só vai ter uma confirmação definitiva mesmo com o tempo, mas mesmo assim, se o Ryan Gosling não for o Nova nos cinemas ou na televisão, quem poderia ser, hein? Se você ainda não superou o Quarteto Fantástico de 2015, você provavelmente não vai gostar muito da minha sugestão, mas o homem ideal para assumir essa posição é a estrela de um dos maiores fracassos do gênero dos super-heróis, o Miles Teller. Apesar da experiência negativa com o gênero, o Miles já falou que toparia fazer outro herói, especialmente porque, segundo ele, as adaptações de quadrinhos evoluíram muito no decorrer dos últimos anos no quesito de complexidade dos personagens. Além disso, ele considera que os fãs da Marvel e da DC são um público muito apaixonado, e para um ator é ótimo trabalhar em um projeto desses, porque você consegue alcançar uma audiência maior e ainda se diverte no processo. Mas por que o Miles Teller seria então um bom Richard Rider? Apesar de ser 10 anos mais novo que o Ryan Gosling, ele tem uma boa idade, tem experiência fazendo personagens de estatura moral e tem também experiência com personagens divertidões. Mas os maiores trunfos do Miles Teller são outros, hein? Ele tem um alcance dramático acima da média dos outros atores da idade dele, tanto que no começo da carreira ele fez muitos personagens nerds, como no próprio Quarteto, ou até mesmo em Whiplash, em que ele era um nerd meio musical. Mas os últimos trabalhos dele foram com personagens mais durões. Ele interpreta um bombeiro no drama Only the Brave, na ficção científica Spiderhead ele faz um assassino, e ele interpreta dois personagens militares, tanto em Thank You for Your Service, quanto em Top Gun Maverick. Aliás, quem assistiu e curtiu Maverick não deve precisar de muito convencimento de por que o Miles Teller deveria viver um super-herói. Então fica aí a nossa indicação, só aquele bigodinho do Maverick realmente que podia melhorar um pouco mais. Agora vamos voltar aqui à hipótese do Nova ser um adolescente.
Isso porque, além do Richard Rider, existe outra versão do Nova, uma criada mais recentemente, em 2011, nos quadrinhos da Marvel, que é o Sam Alexander. Ele é um adolescente de 16 anos, filho de um ex-membro da Tropa Nova, e começou a usar o capacete do pai numa época em que o Richard Rider tinha sido dado como morto. Quem ajudou o menino a aprender a controlar os poderes foi nada mais nada menos que a Gamora e o Rocket Raccoon. E depois de se consolidar como herói, o Sam se juntou aos campeões. Então o que não falta aí realmente são conexões entre personagens já apresentados no MCU. Para o papel do Sam Alexander, a gente também tem o nome perfeito. As características que não podem faltar são a ascendência latina, porque ele vive no Arizona, nos Estados Unidos, e a mãe dele é latina. Também precisa ser alguém por volta da idade aí da Iman Vellani, que interpreta a Kamala Khan, além de ser um jovem carismático, que saiba interpretar um personagem que pode ser divertido, mas também tem seus momentos de arrogância. É bem possível que a Marvel ache alguém completamente desconhecido que encaixe nessas características, mas se eles quiserem escalar um ator que já tem experiência na televisão, o porto-riquenho Marcel Ruiz está aí dando sopa, hein? Ele é conhecido pela série One Day at a Time. Oh my God, why are we talking about that? I took a couple pictures as a joke, and Chloe thought it was funny. Marcel Ruiz tem 19 anos, assim como a Vellani, e fez um personagem que tinha momentos adoráveis e momentos bem chatinhos na série, assim como o próprio Sam Alexander. A maior dificuldade é ver se ele consegue assumir essa postura de super-herói, já que ele não tem muita experiência com produções grandes ou então filmes de ação. Por enquanto, a gente só pode especular sobre o caminho que a série do Nova deve seguir, mas a D23 está logo aí, falta menos de um mês para a Marvel bater o cartão nesse grande evento da Disney e mais novidades devem sair até lá. Acompanhe a cobertura da D23 no Omelete nas nossas redes e conta aí pra gente. Você bota fé que o Ryan Gosling ainda pode ser o Nova? Você prefere ver o Richard Rider, o Sam Alexander ou os dois juntos passando o bastão? E que ator seria o seu preferido? Não esqueça de clicar no sininho para não perder nenhuma novidade da cultura pop aqui no Omelete.